Olá, seja muito bem-vindo ao canal Medo Revelado. Se você curte histórias envolventes e picantes sobre infidelidade e traição, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossos relatos eletrizantes. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, explorando as profundezas do meu ser para desenterrar essa história. Uma história que parece antiga, mas que ainda ressoa intensamente em minha memória. Mariana cresceu visitando a fazenda de seu avô, uma propriedade rural vasta e silenciosa, onde passava os verões de sua infância. Para ela, aquele pedaço de terra representava um santuário, um lugar onde o tempo parecia parar e a natureza imperava sobre todas as preocupações da vida moderna. As árvores altas, os campos vastos e os riachos límpidos sempre lhe ofereceram um tipo de paz que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Agora, já adulta e casada há 5 anos com Gustavo, decidiu retornar à fazenda em busca de descanso, um alívio da vida rotineira que lentamente apagava a paixão de seu casamento. O casamento com Gustavo, embora estável, começava a mostrar as marcas do desgaste. As rotinas diárias e as responsabilidades haviam, pouco a pouco, apagado a chama que um dia os uniu. Eles ainda se amavam, mas aquele amor agora era morno, quase cômodo demais. Mariana, ansiosa por um pouco de tempo para si, decidiu passar algumas semanas na fazenda, longe da agitação da cidade. Seu avô, Joaquim, a recebeu de braços abertos. Ele era um homem robusto, apesar de já ter mais de 60 anos. Forte para a idade, Joaquim tinha uma presença imponente, e seus olhos ainda brilhavam com uma energia que desafiava o tempo. O abraço que ele deu em Mariana foi familiar e caloroso, como sempre. Mas, desta vez, havia algo mais. Algo na forma como ele a olhou fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Conforme os dias passavam, Mariana sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. A tranquilidade da fazenda lhe trazia uma sensação de conforto, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a estranha tensão que começava a surgir entre ela e seu avô. Não era algo óbvio, mas estava lá, nos olhares demorados, nos toques acidentais, nas conversas que, antes tão casuais, agora carregavam um peso que Mariana não sabia explicar. Ela tentava afastar os pensamentos que surgiam, mas a cada dia que passava, aquela atração proibida parecia crescer, alimentada por algo que ela nunca antes havia sentido. Uma tarde, enquanto estavam sentados no alpendre da casa, observando o sol se pôr no horizonte, Joaquim colocou a mão sobre a de Mariana. O gesto foi casual, mas a firmeza do toque a surpreendeu. Mariana sentiu o coração acelerar, mas não se afastou. O silêncio entre eles, que antes era confortável, agora estava carregado de uma tensão palpável. "Você está diferente, Mariana", disse ele, sua voz rouca, como se carregasse um segredo. Mais mulher do que quando vinha aqui antes. Mariana tentou disfarçar o impacto dessas palavras, mas sentiu algo mudar dentro de si. Era o jeito como ele a olhava, como se enxergasse algo nela que nem mesmo Gustavo via mais. Havia uma eletricidade no ar entre eles, algo perigoso, inegavelmente proibido, e Mariana não sabia como lidar com aquilo. Naquela noite, o calor era sufocante. Mariana não conseguia dormir. A casa grande da fazenda estava em completo silêncio, mas seus pensamentos eram ensurdecedores. Ela se levantou da cama e desceu as escadas em silêncio, indo até a cozinha em busca de um pouco de alívio para sua mente inquieta. Ao chegar, encontrou Joaquim sentado à mesa, segurando um copo de uísque. "Não consegue dormir?", ele perguntou, a voz grave quebrando o silêncio. Seus olhos percorreram Mariana, demorando-se mais do que o necessário. Ela vestia apenas uma camisola fina e se sentiu exposta ao olhar dele. A sala estava iluminada apenas pela luz suave da lua que entrava pela janela, o que fazia a atmosfera parecer ainda mais densa. Mariana sentiu seu coração bater mais rápido. "O calor está insuportável", disse ela, cruzando os braços, como se quisesse se proteger da tensão que sentia no ar. Joaquim se levantou lentamente, seus passos ecoando no piso de madeira. Cada movimento parecia aumentar a eletricidade entre eles. Mariana deveria ter recuado, mas, ao invés disso, ficou onde estava, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ele parou à sua frente, tão perto que Mariana podia sentir o cheiro amadeirado de sua pele misturado ao aroma suave do uísque. "Você está linda", murmurou ele, sua voz baixa e rouca. Mariana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, uma sensação que não tinha nada a ver com o clima abafado da noite. Quando Joaquim ergueu a mão para tocar seu braço, o gesto foi lento, quase hesitante, mas o impacto em Mariana foi forte o suficiente para fazer sua pele arrepiar.
Ela deveria ter se afastado, mas ao invés disso, permaneceu ali, seu corpo respondendo de maneiras que sua mente não conseguia controlar. O toque de Joaquim deslizou de seu braço até seu rosto, e quando seus olhos se encontraram novamente, Mariana sentiu um impulso irresistível. Algo dentro dela estava rompendo as barreiras da razão. Os lábios de Joaquim tocaram os dela de maneira suave no início, quase como se estivessem testando os limites. Mas logo o beijo se aprofundou, e Mariana se viu imersa em uma urgência que a fez perder o controle. Seus pensamentos se embaralharam enquanto ela correspondia ao beijo, sentindo o calor do corpo de Joaquim contra o dela. O desejo que crescia dentro de Mariana a consumia, a razão e o senso de certo e errado se dissipando na intensidade do momento. Eles se entregaram à paixão que os envolvia, como se fossem os únicos no mundo. Após o momento que compartilharam, o silêncio que seguiu foi profundo e pesado. Deitados lado a lado, as respirações de Mariana e Joaquim começaram a se estabilizar, mas a realidade logo invadiu a mente de Mariana. O que haviam feito não podia ser desfeito, e o arrependimento começou a pesar em seu coração, mesmo com o corpo dele ainda tão próximo. Na manhã seguinte, Mariana acordou sozinha no quarto de hóspedes. O ar estava pesado, e as lembranças da noite anterior surgiram como um turbilhão de emoções conflitantes. Ela havia traído Gustavo, seu marido, com Joaquim, seu próprio avô. A culpa começava a corroê-la, mas misturada a isso ainda havia resquícios de desejo, algo que não conseguia ignorar. Por um breve momento, ela se permitiu sentir algo além da monotonia de sua vida, algo visceral e proibido. Quando desceu para o café da manhã, Joaquim estava à mesa, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele a olhou rapidamente, com um brilho contido nos olhos, mas nenhum dos dois mencionou a noite anterior. Mariana sentou-se em silêncio, sentindo a culpa a consumir. Ela sabia que amava Gustavo, mas havia algo em Joaquim que a atraía de uma forma inexplicável. O lugar que antes lhe trazia paz agora era um campo de batalha de sentimentos. Nos dias seguintes, Mariana fez de tudo para evitar Joaquim, mantendo a distância para resistir à tentação. No entanto, a lembrança daquela noite continuava a assombrá-la. Cada vez que falava com Gustavo ao telefone, a culpa aumentava, até que ela decidiu que precisava enfrentar a situação. Certa manhã, ela encontrou Joaquim no estábulo e o confrontou. A voz dela estava firme, mas carregada de emoções. "Nós precisamos conversar", disse ela. Joaquim sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão doloroso. Mariana confessou que o que aconteceu entre eles foi um erro terrível, que ela amava Gustavo e não podia continuar vivendo com aquela culpa. Joaquim concordou, reconhecendo o peso do que haviam feito. "Eu sei, também sinto essa culpa, mas foi algo que permitimos acontecer." As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana enquanto ela afirmava que não podia mais seguir por esse caminho. Ela precisava salvar seu casamento e seguir em frente. Com dor no coração, ambos entenderam que aquela era a única escolha sensata. No dia seguinte, enquanto o sol nascia, Mariana arrumou suas coisas em silêncio. Cada peça de roupa parecia carregar uma lembrança daquele lugar, agora impregnado de emoções que ela jamais conseguiria compartilhar com ninguém. Decidiu não contar a Gustavo o que aconteceu. Era um fardo que teria que carregar sozinha. Quando chegou em casa, Gustavo a recebeu calorosamente, sem imaginar o turbilhão interno pelo qual ela passava. Ela tentou reconectar-se com ele, fazendo pequenos esforços para reconstruir o que havia sido abalado em seu casamento. No entanto, a sombra da traição ainda pairava sobre cada gesto de carinho. Com o tempo, Mariana se comprometeu a não deixar a culpa consumir o que restava de bom em sua vida. Ela buscou fortalecer o relacionamento com Gustavo, redescobrindo o que haviam perdido ao longo dos anos. As cicatrizes emocionais nunca desapareceriam completamente, mas Mariana sabia que aquele erro a ensinara algo importante: valorizar o que tinha ao seu lado. A fazenda e Joaquim ficaram para trás, como um capítulo distante de sua vida. Mariana raramente falava com o avô depois daquilo, evitando qualquer situação que pudesse reacender sentimentos proibidos. O que aconteceu seria um segredo que ela levaria para o túmulo, uma lembrança constante dos perigos de ceder à tentação. Agora, deitada ao lado de Gustavo, ela fazia uma promessa a si mesma: nunca mais permitir que o desejo a afastasse de tudo o que realmente importava. O preço foi alto, e o arrependimento seria eterno, mas Mariana estava determinada a ser uma pessoa melhor, para Gustavo e para si mesma.